ponto de equilíbrio entre dois extremos, né? Ou muito zangado ou extremamente calmo. E o manso estaria ali, colocado ali no meio. A mansidão, então, ela seria o resultado desse equilíbrio, né? No sentido de uma avaliação verdadeira de si mesma, e ele se expressa em atitudes positivas uns para com os outros. E aí a gente encontra um cabedal de textos na Bíblia, e eu estou me lembrando agora de Romanos 12, né? Romanos 12 não está aqui no nosso contexto, né? Não trouxemos, mas há passagens paralelas bastante que trata desse tema, né? Essa palavra também ela é usada para o processo de domesticar um animal selvagem. E aí a gente vê algumas cenas, né? Principalmente às vezes passa um filme, né? Lá tem aquele cavalo bravio, né? Muito chucro, né? E aí o homem ele vai e domina aquela fera, né? E faz com que ela vá servi-lo, né? Animais, os cães, né? Que são bravos, né? Conforme a raça dele, mas o tratamento, conforme ele vai recebendo, ele vai sendo condicionado, ele vai se tornando um animal manso. E ainda esse amansar, né, esse domesticar, faz com que o domesticado seja submisso ao comando do seu senhor. Vocês estão vendo onde a gente vai chegar? O manso, ele é submisso à vontade do seu senhor, né? Os gregos, por seu lado, contrastavam a mansidão com orgulho e arrogância. Então, o arrogante, o orgulhoso, ele seria um antônimo, né, da mansidão, né? E o Jaime Kemp coloca, então, que na visão dele, o ser humilde é uma das principais características do cristão, porque com ela ele tem mais facilidade de se submeter a Deus e controlar a sua ira. O apóstolo Paulo, depois ele vai trabalhar esse negócio também, dizendo que nós não devemos deixar que o sol se ponha, né, sobre a ira, mas que nós devemos dar lugar a ela, né? Dar lugar significa deixar vazio, né, o lugar onde a ira estaria, né? Então, vamos ler o texto? Todo aquele, pois... Opa, esse não, né? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, então, são manifestas, são conhecidas. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O caráter cristão, então, ele é moldado pela observância da palavra de Deus. Porque ele fala assim, andai em espírito, né? E aí a gente vai deixar de lado, e aquelas coisas das obras da carne que ele mencionou ali vão ficando mais distante do nosso contexto, da nossa realidade. E não por outra razão, como eu escrevi ali, o Senhor Jesus, ao concluir o Sermão do Monte, em Mateus 7, 24 e 25, ele diz ali que todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Nesse aspecto, a gente vai entender que o Senhor está colocando naquela
parte ali, a história dos dois fundamentos. Um fundamento sólido, firme, que é a palavra dele. E a areia, que seriam qualquer coisa que está fora desse contexto da palavra do Senhor. Figuradamente, o Senhor ele sempre fazia isso. Ele dava um exemplo de uma coisa corriqueira, do cotidiano, que todo mundo sabia quando acontecia. Não precisa dizer que a chuva naquela região ali era uma coisa rara, né? Mas eles sabiam o que acontecia quando tinha uma grande inundação. Figuradamente, essas circunstâncias da vida são essas intempéries. E quando somos submetidos a esses episódios na vida, os ventos contrários, as tempestades, a coisa que nos aflige, então são nesses momentos em que aflora e é revelado o caráter cristão nosso, aquilo que está em nós, né? E no crente, essas circunstâncias, elas reclamam, elas chamam, elas demandam o fruto do Espírito. E é nessa hora que a gente vai saber se está produzindo fruto do Espírito ou não. E que quando está tudo bem, é tudo tranquilo, né? Daí é que tem a advertência do apóstolo Paulo lá em Gálatas 5,16, quando ele diz: não andai em espírito e não satisfareis a vontade da carne. Andai em espírito. Gente, no deserto, a experiência do povo de Israel ali foi de murmuração. Eles foram enveredando pelo caminho da murmuração. Em face das tempestades, dos ventos contrários, das intempéries que surgiu naquela trajetória. E qual foi o resultado disso? Eles não estavam deixando, eles deixaram de andar em espírito e começaram a pensar muito na parte não espiritual das coisas, lembrando das panelas de carne do Egito. E aí aquela falta d'água e aquele sofrimento, e eles deixavam de olhar de fato para o Senhor, que era o provedor deles. E o Senhor deu maná durante toda a trajetória, né? E deu carne, né, de ave, e durante toda aquela trajetória, a Bíblia relata que sequer as roupas do povo de Deus ali desgastou naquele caminho. O povo de Deus, então, ficou sob essa experiência, e Deus sempre pronto ali para conduzir aquele povo de modo que eles viessem a dar frutos lá na frente. Então, um processo de santificação, um trabalho de tirar alguém de um sistema de escravidão para levar para a liberdade, para que eles pudessem ter a sua terra, habitar e senar. Então, nesse cenário, a gente aprende aqui algumas lições que a gente extrai dessa história aqui, né? Primeiro, que a mansidão é própria de quem anda junto a Deus. E lá no livro de Números, capítulo 12, 3-8, a gente lê ali que era Moisés, o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Para quem gosta de estudar a Bíblia, por esse texto aqui a gente percebe que não foi que alguém estava escrevendo esse livro, uma terceira pessoa, né? Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se há entre vós profetas, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Algumas traduções dizem que ele diz que face a face, né? Claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois como não temestes falar contra o meu servo Moisés? Olha, gente, o que tinha acontecido aqui
é que a família de Moisés começou uma intriga, porque por causa da esposa dele, que era uma moça descendente de Cuxi, né, Cuxi, né, e não era assim uma israelita ali, né? Naquele tempo não tinha nem israelita, ela não era uma hebreia, né? Não estava naquele grupo, né? naquela etnia, digamos assim. E eles estavam reclamando e dizendo, não, bom, mas aí começou a puxar uma outra coisa, um outro assunto, mas por que só Moisés é o cara aqui? Por que só ele que tem os comandos? A gente não é aqui também homem, que nem ele, etc, etc. Então o Senhor faz essa indagação. Ele diz aqui, se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, ele me faz conhecer, eu falo com ele em sonhos. Ou seja, o Senhor está dizendo que ele tinha uma certa distância dos outros membros do povo, ainda que fossem profetas também. Mas com Moisés não, com Moisés ele não falava em sonhos. Com Moisés o Senhor disse que falava face a face. Então, é necessário que aquele que está... Não está voltando isso aqui? Vamos voltar aqui. A mansidão é própria de quem anda junto a Deus. Moisés andava junto a Deus e ele era manso. Seguindo então. Para a gente produzir o fruto da mansidão, é necessário ouvir a palavra do Senhor. O texto que a gente viu aqui no comecinho, lá no final do livro do Evangelho, do Sermão do Monte, o Senhor Jesus está falando assim, que todo aquele que ouve essa minha palavra, aquele que ouve essa minha palavra e as pratica, é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E aqui tem uma coisa, né? Apesar do Senhor estar advertindo contra o risco, né, de uma catástrofe física, né? Mas há o risco de uma catástrofe decorrente da inobservância da palavra de Deus por trás disso aqui. Então, a gente tem que entender o que está por trás disso. Uma edificação. O que é a igreja de Cristo? O que é a igreja hoje? A gente aprende lá na aula do batismo, né? A igreja é o corpo de Cristo. E do que é composto a igreja? Do que é composto esse corpo? De pessoas, de mim, de você, de todos os irmãos, de todos aqueles que, salvos por Jesus Cristo, aceitaram o sacrifício dele na cruz. E agora se juntaram ao povo dele. E assim, a nossa vida, o nosso corpo, eles têm que ser edificados sobre essa rocha. Tem uma sutileza nesses textos aqui, porque quando o apóstolo Paulo está falando das obras da carne, ele está falando exatamente essa confusão toda. Ele fala, por exemplo, ali, em feitiçarias, por exemplo, dentre as obras da carne. A palavra de feitiçaria ali, não é a pessoa, o contato com o reino dos mortos, não. A feitiçaria ali é a prática de artes mágicas, supostamente mágicas, com o uso de narcóticos, fármacos, remédios, droga. Então, o corpo da pessoa, ele é destruído por essa ação maligna que os homens inventaram para pecar. Não precisamos falar da imoralidade sexual que está ali por trás, que trouxe consequências assim terríveis, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de um negócio, uma sigla, né? DST. Quem não sabe o que é DST, o que significa essa sigla? Alguém não sabe? Todo mundo sabe? Então não vou precisar falar, não vou dar cola então. Porque são consequências que destrói o corpo, né? E com o corpo que
que a pessoa passa pela vida longe da palavra, sem ouvir a palavra e sem guardar essa palavra no seu coração, vai acontecer aquilo ali. Ele vai cair e a sua queda vai ser grande. A mansidão, ela leva a pessoa, é o fruto do Espírito que leva a pessoa a renunciar supostos e eventuais direitos ou vantagens. E aqui, confusão isso aqui. Confuso isso aqui, porque as pessoas estão lá numa fila, aquela fila de carro, por exemplo, ela entra ali numa, sei lá, num shopping center, qualquer lugar, está esperando uma vaguinha, aí você está ali, um tempinho ali, cansado, querendo a sua vaguinha, chega um esperto ali e tchum, corta e entra na sua frente. Pronto. Aquilo ali era o seu direito que foi ferido. E aí o que você faz? Dá vez, mas fica bravo. Tem alguns que sobe ali a energia. Ei, quando está jogando, praticando esporte, então piorou, né? Você me fez isso aqui, não consegui, você me fez falta, você me machucou, você viu isso aqui, gente. Né? Aliás, há situações da vida que a gente é levado no limite ali, onde uma linha muito fina, a gente está andando em cima dela para cair para lá ou para cá, uma situação muito perigosa. Porque é difícil manter o equilíbrio, às vezes, em certas circunstâncias. Vou contar uma coisa aqui para vocês, que eu fiquei tão nervoso, gente. Eu vinha de São Paulo, de noite, cansado, com fome. Era um domingo, entramos ali onde é o Extra hoje ali, essa era Açaí, né? Aquele tempo era Chibata. Nós entramos ali para comprar alguma coisa, e na hora de ir embora, aquela cancela ali fechada, né, tal, aí você põe lá o negócio, ele lê, a cancela levanta, você sai, depois que você passa, ela fecha. Aí tinha um motoqueirinho, esperto, ele não tinha entrado no estacionamento para pagar, e ele estava esperando algum trouxa se aproximar da cancela, passar o cartão. Na hora que passou o cartão, ele tchum, com a moto e foi embora, o negócio fechou, eu não consegui passar. Aí eu tinha que ir atrás do setor lá para poder liberar minha passagem, aquele drama, aquela fome, aquele cansaço. Gente, mas eu fiquei tão bravo. Vocês podem me imaginar bravo? Vocês conseguem me imaginar bravo? Naquela hora eu fiquei bravo. Eu não sei, olha, eu tenho um político que uma vez falou para um outro assim: Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais primitivos. Eu virei um Neandertal ali naquela hora. Falei, filha da mãe desse motoqueiro, né? Que ele fez comigo, né? Sem vergonha, nossa, ali, coitado, a orelha dele deve estar esquentando agora, né? Quando se lembrando desse negócio. Mas, gente, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe do que o Senhor me livrou lá na frente, né? A gente não sabe, né? Às vezes é melhor não saber mesmo, pela misericórdia de Deus, né? Os exemplos de situações como essa, de alguém que renunciou ao seu direito, a gente vai encontrar, por exemplo, no episódio de Abraão e Ló. Abraão e Ló. Ló, os rebanhos dos dois ali cresceu demais, não dava o pasto para todo mundo. E aí Abraão falou, Ló, vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro. Escolha você. E aí Ló escolheu o lugar melhorzinho, né? Pô, as campinas ali, lugar plano, né? E Abraão foi para o alto, né? Eu já vi pessoas falando isso aí e criticando Ló, porque Ló, ele fez isso, escolheu. Não, então foi dado para ele a opção de escolher, por que ele vai escolher o caminho mais difícil, né? Seria contrário à natureza humana, ele tinha que escolher, né? Então, eles fizeram assim, né? E Davi também, ele foi ungido para ser o rei de Israel, mas tinha um rei reinando, e ele jamais tentou usurpar o trono de Saul.
E teve situações que ele foi perseguido por Saul. Quando Saul descobriu que ele ia ser o futuro rei, Saul começou a persegui-lo, queria pegar ele e matar, né? E para a gente pegar um atalho aqui, né? Estevão e Paulo e finalmente Jesus. E aí o apóstolo Paulo nos dá, inspirado por Deus, esse texto aí que está no quadro, lá em Filipenses 2, de 5 a 11. E diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Um parentezinhos aqui. Conversava com um motorista de táxi, né, ontem, e falando sobre esse aspecto, né, que ninguém viu a Deus, não sei o que. Ele fala: Deus é tão bom que de tanto homem falar que nunca viu a Deus, ele se encarnou e veio e mostrou o rosto dele aqui para nós. Por isso que o Senhor Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Né? Então a misericórdia de Deus é gigante. O povo pediu um rei humano. O Senhor Jesus veio para ser rei em nosso meio. Então o Senhor faz tudo para o nosso bem, porque o Senhor nos ama, né, com amor infinito. E ali, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Gente, eu fico até com vontade de chorar quando eu leio esses textos aí. É coisa tão maravilhosa, tão por mim, assim, que não sou nada. O Senhor sai lá da sua glória, se esvazia para vir, para dar o sangue, a vida, para que eu possa ser salvo e receber a vida eterna. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, o autor que eu mencionei no começo, Jaime Kemp, ele escreveu o seguinte, nesse livro. Ele conta uma experiência que ele teve no campo missionário, no Senegal, Guiné-Bissau, numa região da África lá. E naquele grupo de nativos, eles faziam de tudo, dava remédio, consulta, tinha tratamento até alimentos eles recebiam ali, né? E um dia, ele, depois de muitos anos ali, ele ficou com vontade de comer abacaxi. E ele trouxe as mudas, plantou abacaxi, um campo de abacaxi, e demora 3 anos para dar o fruto. A irmã acho que leu esse livro. Né? E no campo de abacaxis, ele pagou um nativo lá, que era da confiança dele, para fazer essa plantação. E estava quase no ponto, eles ali, né, ansiosos, chegando na época de Natal, né, época em que o abacaxi florescia, né, que ele ficava maduro para a colheita. E aí chegou um dia, vai lá colher e não tinha nenhum abacaxi. Os nativos levaram toda a plantação dele. Ele ficou com 0. E fez nova semeadura. Quando ele foi colher de novo, adivinha o que aconteceu? 0 outra vez. Levaram todos os abacaxi dele. E ele ficou tão bravo. E falando: Senhor, que negócio, isso não está certo. E ele foi, ao final da história, ele descobriu quem estava subtraindo os abacaxis. Era aquela pessoa que ele pagou para plantar para ele. E aí, falou: mas eu te paguei para você plantar. Ele falou: não, abacaxi é meu. Eu plantei, é meu. Ele falou: mas eu te paguei. Ele falou: não, mas ele não
entendia esse negócio aí de que ele recebeu o pagamento pela tarefa, né? Ele não entendia. Ele falou, não, eu plantei, eu vou colher, é meu. Ele não entendia isso. Ele chegou ao ponto de fechar o atendimento clínico para se vingar das pessoas. E as pessoas começavam a chegar doente lá na casa dele, e ele falando, e agora, né? A pessoa falava, mas eu não roubei seu abacaxi, não foi eu, né? Mas ele pegou ali e botava a culpa em todo mundo, né? Magoado que estava. Aí depois ele voltou a atender, né? Para dar remédio, tudo. E daqui a pouco, pensou, agora ele explicou lá, reuniu e falou, tá? Eles concordaram, né? Aí plantou os abacaxi de novo. Quando nasceu, sabe o que aconteceu? De novo, levaram todos os abacaxi dele. Ele pensou assim, eu vou fechar o comércio. Aí teve umas consequências, porque a atitude dele, a brabeza dele, teve como consequência que, como não tinha mais a lojinha lá, para eles ter os mantimentos, as coisas, a população, a comunidade parou de frequentar. Ele falou, e agora, eu vou evangelizar quem? Ele traduzia a Bíblia. Eu falei, eu vou evangelizar quem? Não tinha mais ninguém ali, ele estava sozinho. E ele e a família dele, agora a gente vai comer abacaxi aqui, vai empanturrar, mas não adianta nada, não tem como compartilhar. Aí teve, o Espírito Santo vai falar para ele, meu amigo, põe o joelho no chão e ore, porque o abacaxi, eu plantei o abacaxi, ele mudou a atitude dele, o coração dele mudou, ele conta isso no livro. E aí um dia, eles foram lá pegar os abacaxi dele. E ele não reclamou. Aí o nativo ficou intrigado. Mas como? Você não vai falar nada? Ele falou, não, aqueles abacaxi não são meus. Porque na oração dele, ele disse, Senhor, tudo é vosso. Eu entrego tudo esse abacaxi aí para o Senhor. A gente entrega abacaxi para Deus. Entregou toda essa situação para Deus. E quando ele falou, o nativo disse para ele assim, Tuan, que é Senhor, né, na expressão dele. Agora, então, o senhor é cristão? Ele falou, eu sou cristão há mais de 20 anos, você vem falar um negócio desse para mim? Não, não. Mas o que o senhor ensinava para a gente é a mansidão, os frutos do Espírito. E ele estava sendo um péssimo exemplo nesse aspecto. Ele recebeu uma aprovação muito dura. Aí, os nativos se arrependeram e fizeram. Porque eles falaram assim, nós estamos roubando então abacaxi de Deus. Por isso que a gente tem gente doente aqui, criança passando necessidade. Eles conseguiram fazer essa associação, o poder de Deus ali falando no coração daquela gente. E eles pararam com aquela operação abacaxi. E o missionário pôde ter o seu desfrute daquilo ali, né? E pensando, né, que tudo é uma grande bobagem. O cara chegar para você, depois de 20 anos de evangelho no campo missionário, falar, agora você é cristão? Foi duro. Foi uma palavra muito difícil para ele ali, né? Então, meus irmãos, a gente já estava acabando, já nem percebi. Volta lá, meu irmão, ainda falta aqui mais meia hora ainda de slide. Deixa eu jogar aqui. Nós voltamos de novo. Ó. Eu estou muito rápido aqui, né? Acho que é um slide que tem o número 10 aí. Não tem um slide com o número 10?
Isso, esse aí, né? E para a gente desenvolver a mansidão, é necessário que a gente se aproxime mais de Deus e desenvolva um relacionamento com Ele e aprendamos a desfrutar da intimidade com Ele. Lá em Mateus 11, 28 a 30, Jesus fala assim, olha, vinde a mim. Né? Nós temos que ir ao Senhor, nos aproximar dEle. Né? Todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que nos cabe, então, fazer? No Salmo 37, a gente encontra esse texto, da onde o Senhor repetiu no sermão das bem-aventuranças. Salmo 37, de 5 a 11. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não precisa estar esperneando, não. Confia no Senhor, que Ele vai fazer a justiça aparecer para a sua vida. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Como a gente se revolta com pessoas que só fazem o mal, né? E acabam aparentemente tendo ali uma vantagem, uma coisa física, né? Mas está tudo nesse campo material, está tudo inserido ali dentro daquele contexto de obras da carne. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Muita injustiça que a gente tem visto em nossos dias não vai acabar bem para quem as pratica. Porque os malfeitores serão exterminados. Conseguia, de novo, né? Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não mais o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tanta gente brigando aí por causa de terra, né? Guerras, né? Que sempre a humanidade se moveu por esse intento de busca de território, de expansão. Mas eu queria concluir então aqui, né, deixando essa palavra pelo Senhor, com os nossos irmãos. Que nosso propósito seja de estar sempre buscando estar mais próximo de Deus, porque é o jeito da gente se contaminar com o fruto do Espírito da mansidão que está no Senhor Jesus. Não há outro meio de alcançar o fruto do Espírito, senão observando a palavra de Deus, como Ele nos ensina. Amém?